Jesus de Nazaré era pobre? Essa é a imagem que a maioria das igrejas, a maioria dos pregadores, a maioria dos cristãos sinceros tem dele. Jesus pobre, humilde, sem posses materiais, desprezando o dinheiro, vivendo em escassez voluntária como demonstração de santidade. E essa imagem moldou completamente como milhões de cristãos se relacionam com dinheiro durante séculos. Com culpa, com vergonha, com a sensação de que prosperidade material e espiritualidade genuína são incompatíveis, mutuamente exclusivas. Mas e se essa imagem estiver completamente errada? E se for uma distorção massiva, um mal-entendido cultural, uma interpretação equivocada dos evangelhos? E se Jesus não apenas não era pobre, mas tinha uma consciência de abundância tão profunda, tão inabalável, tão radical, que manifestava recursos materiais aparentemente do nada, sempre que necessário? Emma Curtis Hopkins estudou profundamente durante décadas cada palavra registrada que Jesus falou sobre dinheiro, sobre recursos materiais, sobre provisão, sobre abundância. E ela descobriu algo absolutamente revolucionário que contradiz completamente o que as igrejas ensinam. Jesus nunca, nem uma única vez, em todo o registro evangélico, demonstrou medo de escassez. Nunca demonstrou preocupação com a falta. Nunca demonstrou ansiedade sobre a provisão. Pelo contrário, demonstrou constantemente, consistentemente, uma consciência de abundância ilimitada que transcendia completamente as circunstâncias materiais visíveis. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que Jesus realmente sabia sobre dinheiro que as igrejas não te contaram. Vou te ensinar como Emma Curtis Hopkins interpretou os ensinamentos de Jesus sobre prosperidade de forma radicalmente diferente da teologia tradicional. E vou te contar a história completa de uma mulher, chamada Sara, que cresceu em uma igreja que ensinava que a pobreza era uma virtude espiritual, que viveu décadas em escassez constante, acreditando que era a vontade de Deus, até que descobriu o que Jesus realmente ensinou sobre a abundância. E quando mudou para a consciência de Jesus sobre dinheiro, sua vida financeira se transformou em meses de formas que pareciam milagrosas, mas que eram simplesmente a lei espiritual operando. Mas antes de contar a história transformadora de Sara, você precisa entender profundamente, biblicamente, o que Jesus realmente demonstrou e ensinou sobre dinheiro, em contraste completo com o que as igrejas tradicionalmente ensinam. Vamos começar com uma pergunta simples, mas fundamental. Jesus era realmente pobre materialmente? Vamos examinar as evidências evangélicas objetivamente, sem o filtro da teologia tradicional. Jesus tinha um tesoureiro. João, no capítulo 13, versículo 29, menciona Judas como responsável pela bolsa, pela caixa financeira do grupo. Por que um grupo de mendigos miseráveis precisaria de um tesoureiro? Por que precisaria de uma caixa financeira organizada? Por que havia recursos significativos sendo gerenciados? Jesus tinha apoio financeiro substancial. Lucas, no capítulo 8, versículos 1 a 3, revela que Jesus e os discípulos eram sustentados materialmente por um grupo de mulheres ricas, incluindo Joana, esposa do procurador de Herodes. Mulheres de alto status social sustentando o ministério. Não era pobreza, era abundância compartilhada. Jesus usava roupa cara. João, no capítulo 19, versículo 23, descreve a túnica de Jesus como tecida sem costura de alto a baixo, uma peça única. Soldados romanos jogaram sortes por ela porque tinha um valor significativo. Roupas tecidas sem costura eram um artigo de luxo na época. Pobres não usavam roupas assim. Jesus comia bem regularmente. Fariseus o criticavam chamando-o de comilão e bebedor de vinho, em Mateus, no capítulo 11, versículo 19. Essa crítica indica que Jesus não jejuava constantemente, não vivia em privação, mas comia e bebia bem. Diferente de João Batista, que vivia de gafanhotos e mel selvagem, Jesus participava de banquetes, festas, celebrações. Jesus dava esmolas significativas. João,
no capítulo 13, versículo 29, relata que os discípulos pensaram que Jesus instruía Judas a dar algo aos pobres. Isso indica que dar esmolas era uma prática regular, o que requer ter recursos disponíveis para dar. Jesus tinha acesso a espaços de elite. Ele ensinava regularmente no templo, era convidado para casas de fariseus ricos, tinha acesso a círculos sociais que um mendigo pobre não teria. Nicodemos, José de Arimateia, membros do Sinédrio, a elite religiosa, buscavam Jesus e o respeitavam. Então, a evidência evangélica real contradiz completamente a imagem de um Jesus miserável vivendo em pobreza extrema. Jesus não era rico no sentido de acumular posses, mas tinha uma abundância fluindo constantemente, recursos aparecendo conforme necessário, provisão sempre presente. Mas mais importante que a situação material externa era a consciência interna de Jesus sobre os recursos. E é aqui que Emma Curtis Hopkins fez uma descoberta revolucionária estudando cada palavra de Jesus sobre dinheiro e provisão. Jesus nunca demonstrou medo de escassez. Nunca. Nem uma vez. Em situação após situação, que naturalmente causaria preocupação humana sobre os recursos, Jesus permanecia perfeitamente calmo, perfeitamente confiante, perfeitamente certo da provisão. 5.000 pessoas famintas no deserto, discípulos em pânico. Como alimentaremos toda essa multidão? Jesus completamente calmo. Pegou 5 pães e 2 peixes. Abençoou. Multiplicou. Alimentou todos com sobras. Marcos, no capítulo 6, versículos 38 a 44. 4.000 pessoas necessitando de alimento novamente. Discípulos esqueceram o primeiro milagre e preocuparam-se novamente. Como conseguiremos pães aqui no deserto? Jesus, sem ansiedade nenhuma, pegou 7 pães e alguns peixinhos. Abençoou. Multiplicou. Alimentou todos abundantemente. Marcos, no capítulo 8, versículos 1 a 9. Tempestade violenta, ameaçando afogar todos no barco. Discípulos em pânico total gritando: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus dormindo tranquilamente. Acordou, repreendeu o vento e o mar, voltou a dormir. Marcos, no capítulo 4, versículos 37 a 40. Imposto do templo devido, mas sem dinheiro disponível. Pedro preocupado. Jesus instruiu tranquilamente. Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, abre-lhe a boca e acharás um estáter, que era como uma moeda de ouro usada para pagamento de impostos. Toma-o e paga por mim e por ti. Mateus, no capítulo 17, versículo 27. E foi exatamente o que aconteceu, quando a multidão estava querendo apedrejá-lo. Situação de vida ou morte. Jesus calmamente passou pelo meio deles e retirou-se. João, no capítulo 8, versículo 59. Sem medo, sem pânico, com autoridade total sobre a circunstância ameaçadora. Em cada situação, o padrão é idêntico, consistente, invariável. Jesus permanece perfeitamente calmo, porque tem a consciência absoluta de provisão ilimitada, de recursos infinitos, de substância divina que nunca falha. E essa consciência não era apenas para ele. Jesus tentou constantemente ensinar essa mesma consciência aos discípulos, mas eles não conseguiam entender, não conseguiam captar, continuavam voltando para a consciência de escassez e medo. O ensinamento mais famoso de Jesus sobre dinheiro e provisão está em Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 34. O Sermão da Montanha. E esse texto é completamente, radicalmente mal interpretado por praticamente todas as igrejas tradicionais. Vamos ler com atenção nova. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? A igreja tradicional interpreta isso como: seja passivo, não se preocupe.
Deus proverá magicamente. E cristãos sinceros ficam passivos, não planejam, não agem, e depois ficam em escassez e confusos sobre por que Deus não proveu. Mas Emma Curtis Hopkins ensinou uma interpretação radicalmente diferente. Jesus não está ensinando passividade, está ensinando consciência. Pássaros não são ansiosos, não têm medo de escassez, operam em confiança instintiva de provisão e são alimentados, não magicamente, mas porque a consciência de confiança os mantém abertos, alertas, receptivos a oportunidades de alimento que a ansiedade bloquearia. Jesus continua: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 33. A igreja tradicional interpreta: busque Deus, ignore as necessidades materiais, e Deus milagrosamente colocará dinheiro na sua conta. Emma ensinou: reino de Deus é a consciência divina, a mentalidade de abundância, o reconhecimento da substância infinita. Buscar primeiro o reino significa estabelecer essa consciência primeiro, antes de agir. E quando você age a partir dessa consciência de abundância, em vez de uma consciência de escassez e medo, todas estas coisas, os recursos materiais necessários, naturalmente, inevitavelmente, são acrescentadas, porque você está alinhada vibratoriamente com a abundância. Jesus não estava ensinando passividade mágica. Estava ensinando um princípio profundo. A consciência determina a experiência. Mude a consciência de escassez para a abundância, e a experiência mudará para refletir a nova consciência. E Jesus demonstrou isso constantemente através de milagres de multiplicação. Vamos examinar o primeiro milagre de multiplicação dos pães mais profundamente, porque revela exatamente como a consciência de abundância opera. 5.000 homens além de mulheres e crianças, provavelmente 15 a 20 mil pessoas no total, no deserto sem comida. A tarde estava chegando, todos famintos. Discípulos em pânico querendo dispensar a multidão. Marcos, no capítulo 6, versículos 35 a 36. Jesus pergunta: quantos pães tendes? Não pergunta quanto dinheiro tem. Não pergunta o que vão fazer. Pergunta o que já tem disponível agora. Versículo 38. 5 pães e 2 peixes, respondem desanimados. Uma quantidade ridiculamente inadequada para uma multidão massiva. Jesus não entra em pânico. Não diz: isso é impossível. Não compartilha a consciência de escassez dos discípulos. Ele pega o pouco que há, olha para o céu, conecta-se com a fonte, abençoa, reconhece a substância infinita presente, parte e distribui, age a partir da consciência de abundância. Versículo 41. E acontece a multiplicação, não instantaneamente num momento mágico, mas continuamente enquanto distribui. Quanto mais dá, mais tem. Quanto mais parte, mais multiplica. Até todos comerem até fartar e sobrarem 12 cestos cheios. Versículo 43. Emma ensinava: esse milagre não violou a lei natural. Demonstrou uma lei espiritual superior. A lei de consciência criando realidade. Jesus não tinha uma consciência de escassez olhando os 5 pães. Tinha a consciência da substância infinita, da qual os 5 pães eram apenas uma manifestação visível pequena. E a consciência de infinitude manifestou a infinitude fisicamente através da multiplicação contínua. E o mais importante, Jesus tentou ensinar os discípulos a fazerem o mesmo. Ele não queria ser o único operador de milagres. Queria que todos entendessem e aplicassem o mesmo princípio. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. João, no capítulo 14, versículo 12. Não apenas eu posso fazer, mas aquele que crê, aquele que tem a mesma consciência, fará também. Mas os discípulos, como a maioria dos cristãos hoje, não conseguiam elevar a consciência de escassez para a consciência de abundância. E por isso viviam em preocupação constante, apesar de testemunharem milagres repetidamente. Agora,
Deixe-me contar a história completa de Sara, para você ver como alguém moderno aplicou a consciência de Jesus sobre dinheiro e experimentou uma transformação radical. Sara nasceu em 1978 em uma família extremamente religiosa, pentecostal tradicional. Desde criança, desde as primeiras memórias, ela ouviu constantemente na igreja que a pobreza era uma virtude espiritual, que Jesus era pobre e os cristãos deveriam imitar sua pobreza, que desejar prosperidade material era carnalidade e ganância pecaminosa, que o sofrimento financeiro era a cruz que os bons cristãos carregavam alegremente. O pastor pregava regularmente: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Portanto, irmãos, alegrem-se na pobreza. Deus ama os pobres e despreza os ricos. E citava versículos seletivamente para sustentar essa teologia de escassez. Sara cresceu completamente imersa, totalmente doutrinada nessa mentalidade. Ela acreditava sinceramente que ser boa cristã significava ser pobre, que ter ambição financeira era pecado, que Deus queria que ela sofresse materialmente como prova de fé genuína, como teste de caráter espiritual. Quando Sara tinha 18 anos e estava terminando o ensino médio, recebeu uma bolsa integral para uma universidade federal para estudar administração. Era uma oportunidade extraordinária que mudaria a trajetória da sua vida completamente. Mas o pastor da igreja, ao saber, chamou Sara e os pais para uma conversa séria, solene. Sara, ele disse com a voz grave, autoritária, administração é carreira do mundo, carreira de ganância, carreira de ambição material. Deus está te chamando para a obra missionária, para servir aos pobres, não para buscar riqueza mundana. Se você aceitar essa bolsa e seguir esse caminho carnal, estará rejeitando o chamado divino e escolhendo Mamon em vez de Deus. Sara, com apenas 18 anos, doutrinada desde a infância, confiando completamente na autoridade espiritual do pastor, acreditou e recusou a bolsa. Recusou a oportunidade. Recusou o futuro diferente. E, em vez disso, começou a trabalhar como secretária voluntária na igreja, sem salário, servindo ao Senhor, enquanto fazia pequenos trabalhos de limpeza em casas para sustentar-se minimamente. Durante os próximos 23 anos, de 18 a 41, Sara viveu em pobreza constante, deliberada, autoimposta, acreditando firmemente que estava agradando a Deus, que estava sendo fiel, que estava guardando tesouro no céu enquanto sofria privação na terra. Ela se casou aos 25 com Roberto, um homem igualmente doutrinado na mesma igreja, igualmente convencido de que a pobreza era uma virtude cristã. Tiveram 2 filhos, Mateus e Marcos, nomes bíblicos naturalmente. E criaram as crianças na mesma teologia de escassez que os criou. Deus nos quer pobres porque a pobreza nos mantém humildes e dependentes dele. Essa era a narrativa que Sara repetia para si mesma, para o marido, para os filhos diariamente. Mas internamente, secretamente, Sara sentia algo errado. Ela via os filhos sem recursos para uma educação adequada, sem as oportunidades que outras crianças tinham, sem a possibilidade de desenvolver talentos e potenciais. Via Roberto exausto trabalhando em múltiplos empregos mal pagos apenas para a sobrevivência básica. Via a si mesma envelhecendo prematuramente sob o peso da preocupação financeira constante, da tensão perpétua, da escassez interminável. E algo dentro dela, algo profundo que ela tentava suprimir, mas que continuava sussurrando insistentemente, dizia: isso não pode estar certo. Deus criou um universo abundante. Por que quereria seus filhos em miséria constante? Mas ela bloqueava esses pensamentos como tentações do diabo, como dúvidas carnais, como falta de fé, e continuava na pobreza autoimposta. Até que, quando Sara tinha 41 anos, algo aconteceu que forçou um confronto inevitável com a teologia que ela abraçara durante décadas. Mateus, o filho mais velho, então com 15 anos, ficou gravemente doente. O diagnóstico inicial indicava possível leucemia. Precisava de exames caros, múltiplos, urgentes. E Sara e Roberto não tinham dinheiro. Não tinham plano de saúde, não tinham economias,
Não tinham recurso nenhum. Sara foi ao pastor desesperada pedindo ajuda. O pastor orou por ela, disse palavras de conforto espiritual, mas não ofereceu ajuda financeira concreta. Deus proverá segundo suas riquezas em glória, ele disse vagamente. Continue fiel na pobreza que Deus te chamou. Sara saiu do escritório dele quebrada, desesperada, e pela primeira vez em 4 décadas, questionou abertamente, verbalmente, a teologia que governara sua vida. Se Deus me quer pobre como demonstração de fé, por que não provê quando meu filho está morrendo? Se a pobreza é virtude, por que me sinto tão impotente, tão incapaz de cuidar da criança que Deus me deu? Naquela noite, sozinha no quarto depois de Roberto e as crianças dormirem, Sara fez algo que nunca havia feito. Abriu a Bíblia não para confirmar o que já acreditava, mas para questionar, para buscar a verdade real em vez da doutrina herdada. E começou a ler os evangelhos com olhos completamente novos. E viu coisas que nunca havia notado antes, apesar de ter lido a Bíblia inteira múltiplas vezes. Jesus nunca disse: Deus quer que você seja pobre. Nunca. Jesus nunca elogiou a pobreza como virtude. Ele teve compaixão dos pobres, ajudou os pobres, mas nunca disse que a pobreza era um estado espiritual superior. Jesus nunca demonstrou medo de escassez. Nunca. Em situação após situação, permaneceu perfeitamente confiante em provisão. Jesus multiplicou recursos materiais repetidamente: pães, peixes, vinho. Não espiritualizou as necessidades físicas, mas atendeu-as abundantemente. Jesus disse: Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Não venham para mais sofrimento, mas venham para o alívio. Jesus disse: Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, no capítulo 10, versículo 10. Abundância. Não escassez, não pobreza, abundância. Sara chorou lendo essas passagens como se as lesse pela primeira vez. Ela havia sido enganada, doutrinada, programada para a escassez usando o nome de Jesus, quando o próprio Jesus ensinou e demonstrou a abundância. Nos dias seguintes, enquanto buscava desesperadamente dinheiro para os exames do filho, Sara começou a pesquisar online sobre o que Jesus realmente ensinou sobre a prosperidade. E descobriu Emma Curtis Hopkins. Descobriu que no fim do século XIX e início do XX, Emma havia ensinado radicalmente diferente da teologia tradicional de pobreza. Sara então adquiriu o livro digital de Emma, Consciência de Cristo e Manifestação Material, e o devorou em 2 dias. E algo dentro dela, algo profundo, reconheceu uma verdade que ressoava autenticamente em contraste com as mentiras que ela havia acreditado por décadas. Emma escrevia: Jesus não era pobre. Jesus tinha consciência de riqueza infinita, porque reconhecia a substância divina como fonte inesgotável. E essa consciência manifestava recursos materiais continuamente conforme necessário. Ele não acumulava porque não precisava acumular quando tinha acesso contínuo à fonte, mas também não vivia em escassez. Vivia em um fluxo constante de abundância. E Emma explicava a passagem do camelo e da agulha que o pastor de Sara sempre citava. Jesus não estava condenando a riqueza. Estava expondo o perigo da consciência de separação da fonte. O rico que confia na riqueza acumulada, em vez de confiar em Deus, está separado. Mas o rico que reconhece a riqueza como manifestação da substância divina e permanece consciente da fonte, está alinhado perfeitamente. Não é o dinheiro que bloqueia o reino, é a consciência de separação. Sara percebeu a enormidade do engano sob o qual vivera. Ela havia rejeitado bênçãos, recusado oportunidades, escolhido a pobreza deliberadamente, acreditando que agradava a Deus quando, na verdade, estava rejeitando a provisão que Deus sempre disponibilizou. E Sara tomou uma decisão radical, corajosa: mudar completamente sua consciência sobre dinheiro. Adotar a consciência de Jesus em vez da consciência de escassez que a Igreja ensinou. Emma, em seu livro, fornecia um protocolo específico. Primeiro, reconhecer a substância divina como fonte única e infinita. Sara começou a afirmar diariamente: minha fonte não é o emprego,
Não é a economia, não é o esforço humano. Minha fonte é a substância divina infinita, que Jesus reconheceu e da qual fluiu abundância constantemente. Essa mesma substância é minha fonte agora. Segundo, libertar a culpa sobre desejar provisão material. Sara declarou em voz alta: desejar provisão adequada para minha família não é pecado, não é carnalidade, não é falta de fé. Jesus proveu vinho abundante em um casamento. Jesus alimentou multidões fartamente. Jesus validou as necessidades materiais, atendendo-as generosamente. Eu me liberto de toda culpa religiosa falsa sobre querer provisão adequada. Terceiro, praticar a consciência de abundância independente de aparências. Sara começou a olhar não para a conta bancária vazia, mas para a substância invisível infinita. Quando via a escassez física, afirmava a abundância espiritual. A circunstância atual não define a realidade última. A substância infinita existe agora. A provisão existe agora no reino invisível e manifesta-se fisicamente à medida que mantenho a consciência correta. Quarto, agradecer antecipadamente pela provisão. Sara começou a agradecer antes de ver a manifestação. Obrigada, Pai, porque a provisão para os exames de Mateus já existe. Obrigada porque a solução já está se manifestando. Obrigada porque, assim como Jesus tinha recursos quando necessário, eu tenho recursos quando necessário. Sara praticou essa nova consciência rigorosamente durante 2 semanas, enquanto ainda buscava dinheiro para os exames do filho através de meios práticos, tentando empréstimos, pedindo ajuda, procurando programas assistenciais. E no 14º dia de prática da consciência de abundância de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Sara recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era um advogado informando que um tio distante de Roberto, um homem que eles mal conheciam, havia falecido meses antes e deixado uma pequena herança para Roberto, entre vários sobrinhos. O valor, R$ 23 mil. Exatamente o suficiente para todos os exames de Mateus, o tratamento inicial, se necessário, e sobra para a estabilização financeira básica. Sara desabou chorando ao telefone. Não era apenas o dinheiro. Era a confirmação. Era a validação. Era a demonstração concreta de que a consciência de abundância funciona, de que Jesus falava de algo que a igreja não ensina, de que Emma estava certa. Os exames foram feitos. O diagnóstico, felizmente, não foi leucemia, mas uma condição tratável. Mateus se recuperou completamente, e Sara nunca mais voltou para a consciência de escassez. Mas aqui está a parte mais importante da história. Sara não parou na herança única. Ela continuou praticando a consciência de abundância de Jesus diariamente, consistentemente. E ao longo dos próximos 3 anos, sua vida financeira se transformou progressivamente, continuamente, estabelecendo-se em uma prosperidade crescente que não era sorte única, mas um fluxo constante. Roberto, vendo resultados concretos, também adotou a nova consciência. Ambos, eventualmente, saíram da igreja que ensinava a teologia de pobreza e encontraram uma comunidade que ensinava a verdade bíblica de abundância. Mateus e Marcos cresceram com uma consciência completamente diferente dos pais. A consciência de que Deus provê abundantemente, de que fé e prosperidade não são opostas, mas aliadas. 5 anos após o despertar inicial, Sara estava vivendo uma vida radicalmente diferente. Não milionária, não rica extravagantemente, mas próspera, estável, com recursos adequados, com a capacidade de dar generosamente, com uma liberdade financeira que nunca imaginou ser possível. E atribuía tudo, não à sorte ou ao trabalho duro apenas, mas fundamentalmente à mudança de consciência. De uma consciência de escassez religiosa para a consciência de abundância que Jesus demonstrou. Agora, você precisa entender e aplicar a mesma consciência de Jesus sobre dinheiro. Vou te ensinar exatamente como, segundo Emma Curtis Hopkins. Primeiro princípio. Jesus reconhecia a fonte infinita. Jesus não olhava para as circunstâncias materiais limitadas. Olhava sempre para a fonte infinita. Quando os discípulos viam somente 5 pães, Jesus via a substância infinita, da qual os 5 pães eram uma expressão temporária. Aplicação prática.
Sempre que você olhar a conta bancária, não pare ali. Olhe além para a substância divina infinita, que é a fonte real. Diga: esta conta mostra a manifestação atual temporária, mas minha fonte real é a substância infinita disponível agora. Segundo princípio, Jesus não tinha consciência de escassez. Leia os evangelhos atentamente. Jesus nunca disse: não temos o suficiente. Nunca disse: isso é impossível financeiramente. Nunca demonstrou mentalidade de escassez. Aplicação prática. Monitore sua fala. Toda vez que for dizer: não tenho dinheiro para isso, pare. Reformule e diga: a substância divina provê isso facilmente. Não negue a situação atual, mas não a decrete como permanente. Terceiro princípio. Jesus agia a partir da abundância mesmo antes da manifestação visível. Jesus não esperou os pães se multiplicarem antes de começar a distribuir. Começou a distribuir com 5 pães, confiando que multiplicariam. A ação precedeu a manifestação visível completa. Aplicação prática. Dê a partir da abundância, mesmo quando a aparência é escassez. Não quantias irresponsáveis, mas algo. Plante uma semente financeira, mesmo pequena, declarando: dou a partir da abundância infinita, não da escassez limitada. Quarto princípio. Jesus ensinava a gratidão antecipada. Antes de alimentar a multidão, Jesus deu graças. Marcos, no capítulo 8, versículo 6. Agradeceu antes da manifestação completa, porque reconhecia a provisão já existente no reino espiritual. Aplicação prática. Agradeça pela provisão antes de ver fisicamente. Obrigada porque a solução financeira já existe e está se manifestando agora. A gratidão antecipada alinha você vibratoriamente com o recebimento. Quinto princípio. Jesus ensinava a buscar o reino primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Aplicação prática. O reino é a consciência divina. Buscar primeiro significa estabelecer a consciência de abundância antes de agir. Não trabalhe desesperadamente, depois busque Deus, mas estabeleça a consciência de abundância primeiro, depois haja a partir dessa consciência, e os recursos serão acrescentados. Emma criou um exercício específico diário para cultivar a consciência de Jesus. Exercício matinal de consciência de abundância. Passo 1. Leia uma passagem bíblica de abundância. Escolha uma. Multiplicação dos pães. Marcos, no capítulo 6, versículos 30 a 44. Vim para que tenham vida em abundância. João, no capítulo 10, versículo 10. Meu Deus suprirá todas vossas necessidades segundo as riquezas em glória. Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Passo 2. Declare a identidade de provisão. Eu sou filho ou filha do Deus que provê abundantemente. A mesma substância infinita que Jesus reconheceu é minha fonte agora. Não estou separada da provisão. Estou imersa em substância infinita neste momento. Passo 3. Visualize como Jesus via. Feche os olhos. Visualize não a escassez, mas a substância infinita fluindo constantemente. Veja não a conta vazia, mas a fonte infinita. Veja não as dívidas permanentes, mas as soluções se manifestando. Passo 4. Agradeça especificamente, pense em sua necessidade específica e diga: obrigada porque a provisão para isso já existe e manifesta-se agora. Obrigada porque as oportunidades aparecem. Obrigada porque tenho a consciência de Jesus sobre dinheiro. Faça esse exercício todos os dias por 40 dias no mínimo. 40 dias para reprogramar a consciência de escassez para a consciência de abundância que Jesus tinha. E entenda, você não está pedindo a Jesus que faça milagres para você. Você está desenvolvendo a mesma consciência que Jesus tinha que permitiu os milagres fluírem através dele. Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. João, no capítulo 14, versículo 12. Mesma consciência, mesmas manifestações. Sara viveu 41 anos em escassez autoimposta, baseada em uma teologia falsa.
Quando descobriu o que Jesus realmente ensinou e praticou a consciência dele, tudo mudou em meses. Quantas pessoas hoje vivem exatamente como Sara vivia, acreditando que Deus quer a pobreza, que a escassez é uma virtude espiritual, que Jesus era miserável, pobre, quando, na verdade, Jesus demonstrou a consciência de abundância infinita constantemente. A igreja te ensinou que Jesus era pobre. Emma Curtis Hopkins estudou os evangelhos cuidadosamente e descobriu que Jesus tinha a consciência de riqueza infinita que manifestava a provisão continuamente. Não acumulava porque não precisava quando tinha acesso à fonte, mas nunca viveu em escassez, nunca demonstrou medo de falta, nunca ensinou a pobreza como um ideal espiritual. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, no capítulo 10, versículo 10. Essas são as palavras do próprio Jesus. Não abundância apenas espiritual metafórica, mas vida abundante em todas as dimensões, incluindo a material. Você tem uma escolha: continuar com a consciência de escassez que a igreja tradicional ensina ou adotar a consciência de abundância que Jesus demonstrou. Sara escolheu a segunda opção aos 41 anos e transformou completamente a vida em 3 anos. Você pode fazer a mesma escolha hoje. Jesus não era pobre. Tinha consciência de abundância infinita. Sara viveu décadas em escassez, acreditando em uma mentira, mas descobriu a verdade. Mudou a consciência. A vida se transformou. Você foi ensinado errado sobre o que Jesus sabia sobre dinheiro. Agora você sabe a verdade. Aplique a consciência dele. Pratique por 40 dias. Observe a transformação. Se este vídeo revelou o que Jesus realmente ensinou sobre prosperidade que a igreja escondeu, deixe um gostei e se inscreva no canal. Escreva nos comentários: eu tenho a consciência de abundância de Jesus. Declare publicamente: vim para que tenham vida em abundância. João, no capítulo 10, versículo 10. Essa é a promessa de Jesus. Receba-a agora.